tive duas mães, uma natural e uma outra do coração. Uma branca, outra preta. Uma protestante evangélica e outra católica. A minha mãe, não era para eu ser o primogênito, ela estava grávida de uma menina e quando ela foi ao hospital para dar à luz, a criança morreu no parto. Ela volta para casa sem a sua bebê. Contempla o seu berço, o berço da sua neném, vazio. E nós não, porque eu ainda não era nascido, mas tinha uma vizinha de cerca. E ela tinha uma bebê, o nome era Naninha, apelido de Naninha, Ana. Pegou a Naninha, botou no colo da minha mãe e disse para minha mãe: Frida, não fica assim tão triste. A partir de agora, essa também é sua filha. E assim foi. Mas poucos meses depois, minha mãe voltou a engravidar. Um ano depois eu venho a nascer e convivi com a Naninha algum tempo. Eu já tinha mais ou menos 1 ano e pouco quando a Naninha fica doente e morre. Aí foi a hora da minha mãe me pegar, colocar no colo da minha tia Vicência e dizer para ela: Vicência, não fica assim tão triste. A partir de agora esse também é seu filho. Só que a tia Vicência era a maior catequista de Cidade Ademar. Dom Paulo Evaristo Arne, certa vez, o arcebispo de São Paulo, foi visitá-la na sua humilde residência, dada a fama dela de catequista no bairro. Eu participava do catecismo todos os anos. Antes de saber ler e escrever, estava eu lá no catecismo. Eu vivia grudado na minha mãe e nela. Eu acho que mais nela do que na minha mãe, que minha mãe não nos ouça agora. Ela era uma mineira que cozinhava como poucas. Eu estava sempre ali, porque sempre tinha coisa boa sobrando. Só que minha mãe era metodista livre. Me levava, então, na igreja metodista livre. Domingo na escola dominical. Sábado no catecismo. E eu fui essa criança que cresci abençoado por duas mães maravilhosas e exemplares, que me ensinaram a amar a Deus. E eu vivi assim um pouco confuso todos os meus primeiros anos. Gente, se você me perguntasse, a minha mãe preta, católica, dizia assim: se te perguntar a religião, você vai dizer: eu sou católico, apostólico, romano. Ela era muito discipuladora, mais que minha mãe. Minha mãe era mais tranquila, mas essa pegava no pé. Antes de saber ler e escrever, eu já sabia as respostas do catecismo. Era aquele garoto chato. Ela perguntava, eu sei a resposta. Claro, repetia todo ano. E aí eu ainda tinha as aulas extras, porque eu ficava na barra da saia dela, pequenino, perguntando mais e mais coisas. E assim eu cresci. Se você me perguntasse qual era a minha religião, eu sou cristão. Eu fiz a primeira comunhão, gente. Posso mostrar uma foto para vocês da minha primeira comunhão? Estou lá com a tia Vicência, do meu lado, a minha primeira comunhão. Ela me levava para a missa. A gente tinha que andar muito, a missa era longe. E andava com ela. Eu era um garoto religioso. Então, eu era religioso, certamente muito religioso. E cresci assim, dividido, com o coração dividido. Eu gostava da igreja, do culto, da igreja evangélica, gostava da igreja católica, eu gostava do padre, e era muito amigo dos padres, quase coroinha, só não era coroinha porque eu ficava muito longe da igreja que eu morava. E era também ali, não perdi uma escola dominical. Apaixonado pelas coisas. E foi com 16 anos de idade que eu me decidi, que eu me defini como um cristão evangélico metodista livre. Foi uma luta, mas cheguei a esse ponto. Então, eu devo muito à igreja, mas muito à igreja. Eu diria até à igreja católica eu devo. Foi importante para mim toda aquela formação de caráter, de integridade. Então, quando eu estou diante de uma tentação hoje, isso tem um peso na minha vida. Se eu estiver diante de uma tentação e lembrar da minha mãezinha preta, e se eu lembrar da minha mãe, da minha avó, e se eu lembrar da minha escola dominical, e se eu lembrar do que eu aprendi no catecismo, e se eu lembrar de que tudo isso me ensinou a amar muito a Deus, muito a Cristo,
Eu encontrei nas Sagradas Escrituras aquilo que é poderoso para me salvar. Eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Senhor, encontrei o Salvador, e depois encontrei que a Igreja Metodista Livre estava mais de acordo com as Escrituras Sagradas, e por isso sou Metodista Livre desde então.